de apoio, ele aconteceu, e eu queria que o deputado entendesse, para poder passar para os outros deputados, é que, ao longo desses anos, todas as reformas administrativas, muitos funcionários foram reaproveitados. Um exemplo, o datilógrafo. Hoje, a CEFA não precisa mais. Por quê? Porque nós já temos os computadores. Então, se tiver algum datilógrafo, ele foi reaproveitado na equipe de apoio. E assim, conforme as inovações iam chegando, que era aquilo que o PENAF ele determinava, fazer uma CEFA eficiente, todas aquelas pessoas que foram possível dentro da CEFA, porque a CEFA ela tem os servidores que são do próprio órgão concursado, e que outros que vieram redistribuídos, mas até os que vieram redistribuídos de outro órgão, por algum motivo, por necessidade do próprio órgão, como eu já tenho 20 anos de CEFA. Está entendendo? Mas sempre a gente ouviu falar, mas vocês não são fisco, mas vocês não são fisco, porque não sei o que mais, sabe? Até parece que tem alguém aqui novato. Até as pessoas que foram redistribuídas há 4 anos atrás, elas já trabalhavam no fisco há 15 anos. E eu sou testemunha disso. Como também sou testemunha que o grupo de apoio e que o próprio fisco é um trabalho estressante. E que a equipe que trabalha no fisco, ela precisa, o Estado, ele coloca, vamos dizer, um grupo de 5 fiscais e 20 apoio para suporte da fiscalização. Está entendendo? Por quê? Porque o fiscal, além de ele trabalhar a questão tributária, ele precisa estar ordenando. Eu trabalhei em fronteira, e eu estou falando isso porque eu trabalhei. Vamos correr atrás daquela carreta ali que fugiu. E ele não pode, só o fiscal sai sozinho. Ele tem que sair para sua própria segurança com uma equipe. Está entendendo? Então, trabalhar, subir numa carreta, fazer contagem de mercadoria é um trabalho muito específico. E que o fisco, eu tenho honra de fazer parte, ele sempre precisou, e a maioria do fisco reconhece o nosso valor. A maioria do fisco reconhece esse trabalho que já existe há mais de não sei quantos anos, porque a CEFA tem 100. E a última tipo assim, valorização do servidor, de apoio que houve, foi em 1976, ainda no governo militar. De lá para cá ficou o grupo de apoio, o fisco, e de repente o fisco vai para um lado, né, porque alguns deputados até de área nacional têm uma visão, e eu participei de uma assembleia, onde o deputado, não, vão por aqui, vão fazendo o trabalho de vocês, vão lutando por vocês, deixa esse grupo para lá, esse grupo de apoio para lá. Eu estava presente, e nesse dia eu falei para o deputado, eu não vou nem citar aqui porque não interessa, ele não era do nosso estado. Eu disse, deputado, o senhor tem um cargo relevante, que é ser do fisco do seu estado. O senhor tem uma função relevante, que é ser deputado. Como é que o senhor vem do seu estado dizer no nosso estado para deixar nós para lá? E ele não me respondeu. Por quê? Porque só sabe do nosso valor quem deixou seus filhos em casa para trabalhar em fronteira, para trabalhar de madrugada, para trabalhar no plantão de 24 horas, começando 8 da manhã e terminando só no outro dia. Só quem sabe, porque a gente vê aqui, não tem ninguém de 18 anos, tá? Então, é esse reconhecimento que eu tenho cobrado do governo do Estado. E o governo do Estado me respondeu o seguinte, nós vamos elaborar um projeto, nós vamos ouvir a CEFA, ouvir o fisco, ouvir vocês. E eu tive várias audiências com o secretário da Fazenda, onde o nosso subsecretário estava presente. E a gente está aqui hoje para dizer que quando a CEFA fez um pedido de financiamento ao BID, ao BNDES, e que ela falou de uma visão de futuro, ela fala assim, e isso está no Inovar Fiscal, atingir a excelência na administração fazendária, sendo reconhecida como organização inovadora e eficiente, que valoriza o seu quadro profissional e se orienta por transparência,
ética e compromisso social. Foi acreditando no investimento que reza a visão, valores e que formamos uma instituição sindical que visa a busca da inclusão. E é isso que a gente está aqui, nesse poder legislativo, porque este poder aqui tem poder para nos valorizar, porque nós, enquanto a Serva falava de valorização, nós corremos e fomos fazer universidade. Fomos ou não fomos? Fomos nos capacitar para ser incluso nesse projeto de eficiência. Nós somos eficientes sim, porque demos conta de arrecadar por todos esses anos para construir um Estado como é o Estado do Pará. E nós não podemos ficar fora. Não é verdade? Nós vamos investir. E essa inovação é que a gente está aqui, contando com esse poder, e eu tenho certeza que todos os deputados desse Estado vão nos apoiar. E eu tenho certeza que o governador Simão Jatene, por ter sido um secretário de planejamento, servidor público, vai saber sim valorizar nós, servidores do Estado do Pará, da Secretaria da Fazenda. Muito obrigada. Eu quero convidar para fazer parte da nossa mesa a deputada Nilma Lima também. Por favor, deputada. Queria convidar também para fazer parte da nossa mesa o doutor José Abidon. Boa tarde. Profissionalmente, meu nome é Abidon de Holanda, sou psicólogo clínico, trabalho fazendo psicoterapia de grupo e de individual, já desde o ano de 2000. Comecei fazendo psicoterapia em Salvador, trabalhava junto com Sara Kubitschek. Depois voltei para Belém após uma pós-graduação. Melhorou. E venho atuando já há algum tempo, como eu disse, na área clínica. Bem, eu fui contratado pelo sindicato dos servidores. Eu tenho algumas palavras que eu ainda não conheço, eu vou tentar ver se eu consigo falar alguma coisa que se assemelhe. Assemelhe. Meio é o apoio, meio, não é isso? E é ok. Área meio. Para verificar como é que se encontrava o estado psicológico desse quadro após as mudanças que houveram. Bem, após 10 sessões com 10 pacientes excluídos de forma aleatória na lista do sindicato, que tem as pessoas sindicalizadas, após o relato desse pessoal, em que eles trabalhavam 15 dias, folgavam 15 dias, em lugares diferentes da sua origem, muitos anos, 20, 25 anos, 30 anos, com idade de 49 a 67 anos, a sua faixa etária, onde eles já firmaram o seu convívio social, família, o seu ritmo biológico, se acostumou nesses 15 dias trabalhado, 15 dias de folga, e de repente, de forma, não sei se é adequada, vou falar assim, abrupta, eles tiveram que voltar à sua origem, no caso a sede, e trabalhar todos os dias. Se extinguiu aquela etapa de trabalho de 15 dias. Isto já foi um choque para eles. Imaginem você trabalha durante anos, 15 dias, trabalhando, 15 dias de folga.
e de repente você tem que trabalhar todos os dias com uma idade já chegando aos 50, aos 67 anos, vocês vão descobrir que realmente é uma mudança abrupta. O sistema, o corpo já não responde. Isto é uma agressão. Bem, e aí, voltando ao relato de todos eles, ficou claro que havia uma depressão em todos que eu atendia, uma baixa autoestima, uma sensação de abandono, uma desvalorização da sua própria pessoa. Por quê? Por que essa desvalorização? É simples. Se você trabalha numa forma que dá o apoio e ainda você não tem de fato o seu papel, o que é que você é, tá certo? O que é que você é? E aí de repente você volta para trabalhar na capital e você é colocado para ficar em alguns setores em que você não sabe o que você vai fazer, e que você fica esperando a hora de voltar para casa, mas não fez nada, e que você ainda está aguardando que você seja o quê? Que seja dito qual é o teu papel realmente ali dentro. Isso faz com que eu pense que eu posso fazer uma comparação entre eu procurar o meu pai ou procurar a minha mãe, que eu não sei quem é. Porque se eu não tenho uma identidade depois de 30 ou 40 anos de trabalho numa repartição, e de repente me dizem que eu não tenho identidade, e aquela ficha cai, eu não tenho realmente identidade, agora o que é que eu vou ter? É mesmo que procurar meu pai, minha mãe, é mesmo que alguém chegar para mim e dizer, olha, eu não sou teu pai, olha, eu não sou tua mãe. Você não se sente perdido? Você não se sente abandonado? É como se você não tivesse valor nenhum? É assim que o pessoal do meio apoio está se sentindo. E eu falo com toda a convicção, gente, com a experiência do meu trabalho, que esse pessoal está, sim, afetado. Depressão, já tem casos de pessoas que chegaram próximo a se suicidar, já tem casos de AVC, entendeu? E além de que nenhum deles foi consultado. O que você realmente quer fazer? Você quer continuar aqui? Quer voltar para a capital? Onde você quer ficar? O que realmente você tem de formação? Porque eu conversei com pessoas que eram administradores e que passaram anos e anos trabalhando para a Cefa e nunca realmente tiveram a oportunidade de mostrar a sua verdadeira profissão. E agora estão em vias de se aposentar e não se sentem valorizados. Não tem uma denominação. Não há brecha para se pensar ao contrário. Todos estão afetados, sim. E isso tem que ser visto com carinho, isso tem que ser visto com mais simpatia. É preciso que haja humanidade na decisão que foi tomada. Ela precisa ser revista. Ok? Queria chamar o Dr. Alcidete Lima, da Central Sindical CSB, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. E quero prestar minhas homenagens à mesa, ao excelentíssimo deputado, em nome do qual eu saúdo toda a mesa. Bom, eu tenho algumas colocações a fazer. Tecnicamente, algumas já foram feitas pelo nobre advogado do sindicato, outras o companheiro também, doutor
que é do sindicato psicólogo do sindicato. Mas a gente quer se colocar mais com relação aos trabalhadores, a qual a Central Sindical, CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, se preocupa mais. E a gente fez algumas anotações e que a gente aqui vai tentar apresentar a todos os companheiros. A CSB, ela defende hoje que o governo federal regulamente a Convenção 151 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção já foi ratificada pelo Congresso Nacional e já foi aprovada pelo Congresso Nacional. Enfim, essa regulamentação da negociação coletiva no setor público e da convenção coletiva, da Convenção 151, irá criar mecanismos legais, tornando estável e permanente a negociação entre o governo e o sindicato dos fazendários. O ministro do Planejamento também está elaborando um projeto de regulamentação de negociação coletiva do setor público e da Convenção 151. Esse projeto ainda não foi apresentado às centrais. Nós temos isso porque nós fazemos lá em Brasília, nós fazemos parte lá dentro. Nós temos vários setores e a gente se mobiliza dentro, tanto do Senado, como na Câmara dos Deputados, dos ministérios, a gente vive cutucando todos os campos. Inclusive, nós temos assento dentro da Secretaria de Relações de Trabalho lá em Brasília, né? Então, a gente consegue pegar algumas coisas que nos dá subsídio para que a gente possa levar a todos os nossos sindicatos filiados e a gente possa dar alguma subsistência para que eles possam desenvolver junto aos trabalhadores. Então, essa negociação coletiva no setor público e da Convenção 151 consta da pauta que as centrais sindicais estão negociando com o governo, que o governo federal não tem mais argumento para adiar a solução desse problema. Com a regulamentação da negociação coletiva no setor público e da Convenção 151, os sindicatos dos servidores fazendários terão segurança para conduzir suas lutas específicas. A CSB, ela apoia essas lutas e as reivindicações específicas dos fazendários, e cabe à categoria ao sindicato conduzir essa luta. O que a gente quer, no sentido de colocar, é que o governo federal depositou pelo Brasil na OIT, em Genebra, há alguns meses. A presidência Dilma publicou o decreto de ratificação da convenção. Isto é, significa que a Convenção 151 já faz parte do ordenamento jurídico do Brasil. Porque a Convenção tem preceitos universais, genéricos, sua linguagem é dirigida a um conjunto de países que a ratificam. Para virar normas concretas específicas, precisa de uma regulamentação. Na verdade, a negociação coletiva entre o poder público, municipal, estadual e federal e os sindicatos dos servidores públicos precisa ser regulamentada. Por exemplo, como será a negociação coletiva entre o sindicato dos fazendários e a Secretaria da Fazenda? Essa convenção, essa regulamentação está sendo regulamentada, ela vai especificar como é que os sindicatos, servidores públicos, seja servidores públicos e seja o específico, no caso aqui nós estamos falando dos sindicatos dos fazendários, ela vai ter uma norma em que o sindicato ele vai direcionar a negociação, seja com o poder público municipal, estadual ou federal, né? A regulamentação que nós defendemos vai deixar bem claro o direito de greve, o direito à informação, o direito à mobilização dos servidores fazendários, porque a greve ela já é prevista, né? Isso aí não existe, o direito é previsto na Constituição. Seu exercício não pode ser criminalizado, né?
Porque às vezes tem gente que entende que o exercício da greve está sendo crime, e até mesmo aqui nós vamos falar, o próprio poder do Ministério Público, seja ele o estadual, seja ele o federal, ou até também é federal, o Ministério Público do Trabalho, entende que não só o trabalhador da iniciativa privada, mas o servidor público, estadual, federal e municipal, ele é criminoso quando age, às vezes até impensadamente. E aí a gente tem que também combater esse tipo de coisa quando estamos nos criminalizando. Na regulamentação defendemos também que o sindicato terá direito a liberar alguns diretores sem prejuízo dos seus direitos para exercer a representação sindical. Porque hoje, poucos, ou se não sei se existe nos sindicatos de servidores estaduais, ou municipal, ou até federal, algum diretor ou alguns diretores sejam liberados do exercício das suas funções para exercer as suas funções enquanto diretores dentro do seu sindicato, com remunerações pagas pelo próprio Estado, para que ele possa exercer e poder desenvolver o trabalho junto à sua categoria. Então, isso tudo tem que ser aprovado também pelos trabalhadores. De que forma? É fazendo isso hoje que os trabalhadores fazendários aqui do estado do Pará, representados pelo seu sindicato, está fazendo. Quando nós fizemos aquela primeira reunião lá, né, aquele primeiro encontro que nós tivemos semanas atrás, que teve uma parcela pequena, que houve um apelo convidativo para que essa audiência pública viesse a se concretizar, e hoje está aqui a resposta dos trabalhadores, né, que isso aqui é o fortalecimento dos trabalhadores, é o fortalecimento do sindicato, é o fortalecimento da sociedade fazendária que está aí, sofrendo os desmandos deixados por governantes passados, me desculpem se eu estou sendo um pouco até agressivo, mas que já deveria ser reconhecida pelos que se fizeram presente em outras gestões passadas. Então, é isso que nós estamos aqui, enquanto central, enquanto trabalhador também. E eu faço aqui uma colocação da companheira que aqui colocou quando ela veio com a sua farda de quando começou, que diz o apoio. Eu tenho 30 anos de serviço, vivo dentro do porto, eu represento também o sindicato, que é o Santa Posse, que é o sindicato dos trabalhadores na área portuária, e a gente trabalha há 30 anos, conhece tudo, e a gente vê o que entra e sai para fora do país, do estado para fora do país, aonde está presente os fazendários lá. Passam até 24 horas o porto funcionando. E os fazendários estão lá. E não venham aqui me dizer, não, que é só os fiscais ou auditores fiscais, não. Porque pouco, me desculpe os companheiros se não estão ausência da situação aqui, por pouco se vê auditores fiscais na área portuária. O que se vê é os trabalhadores. Então, é esses companheiros, é esses trabalhadores que precisam ser reconhecidos nas suas essências. Companheiros, não podemos nos deixar esmorecer. Cada vez mais temos que nos fortalecer e fortalecer o nosso instrumento de trabalho e o nosso instrumento de luta, que é o sindicato. Muito obrigado. Convido para fazer o uso da palavra o doutor Nilo Noronha, secretário adjunto da Fazenda. Deputada, eu estava aqui me questionando por onde eu começava. Eu vou começar, diante de tantas situações que foram mencionadas,
E eu vou iniciar com o que me chamou a atenção, a presença de vocês. E essa presença aqui, o caminho é esse, tá? Nós entendemos da parte da administração que vocês estão pleiteando o que é justo, o que é de direito. Em hipótese, em momento algum, isso foi colocado de outra forma. Tanto prova que, tanto da parte do presidente do Sindicato, como de alguns diretores, principalmente o Juscelino, sempre nós tivemos conversas abertas e francas, e até com sugestões para se fazerem presentes algumas das reivindicações de vocês. O que a gente observou aqui é que, na verdade, a gente está falando de 3 assuntos: lei orgânica, plano de cargos de salários e produtividade. Se tiver mais alguma situação, acho que não. Que, na verdade, está incluso no plano de cargos, né? Só para ficar bem claro na cabeça das pessoas que não têm a vivência, a convivência com o fisco, a lei orgânica